Olá, meu nome é Gabriela Porto Alegre e eu estou aqui na Livraria Hipocampus com a professora Kelly Baptista Duarte para apresentar a nossa mais recente tradução, mas o meu vestido não ficou amassado, que está saindo pela editora Bestiário e será publicado na FURG no dia 26 de julho. Nós viemos aqui falar um pouquinho mais sobre essa obra para vocês, do que se trata, quem é a autora, quem são as tradutoras e como que isso nos atravessou profundamente durante esse processo de quase um ano de tradução. Bom lembrar de como nós chegamos até a Passaporta, que é a casa literária que lançou a proposta de tradução. E esse convite chegou casualmente pelo meu WhatsApp, por uma colega da instituição, professora também do curso. E quando eu me deparei com esse edital, eu pensei, eu não posso fazer essa tradução sozinha com toda a sobrecarga de uma professora universitária com retorno presencial pós-pandemia. Então eu não tive dúvidas quando eu pensei em ti, que já era minha parceira na monitoria, iniciando um curso de língua francesa e dominando muito bem o idioma, sendo uma jovem promissora tradutora. Então foi maravilhoso, nós nos lançamos nessa proposta que tem um traço muito peculiar, porque nós fomos duas tradutoras a submeter uma proposta que geralmente tem um tradutor. E fomos selecionadas em segundo lugar, isso é maravilhoso. Sim, dentre 20 selecionados no mundo, né, como tradutores de obras belgas para outras línguas sem ser o francês. Exatamente esse o objetivo, a difusão da literatura e da cultura belga pelo mundo. E falando um pouquinho mais de como nós estamos posicionadas nessa tradução, eu visualizo que temos objetivos acadêmicos, comunitários e pessoais com esse projeto. No ramo acadêmico, nós estamos desenvolvendo algumas pesquisas que tratam de temas centrais do livro, como as várias violências contra a mulher e como ela recebe isso pessoalmente, e como a mulher reage a depender de sua situação e de como está a sua vida emocional e psicológica, até dentro das próprias relações familiares, como essa violência se performa. E não só essa descrição, mas um trato poético de uma dor que normalmente não é tão fácil de ser retratada poética e belamente. E no quesito dos objetivos pessoais, eu vejo isso como um próximo passo no meu caminho de me tornar, que estou me tornando tradutora do francês para o português em outra cultura, né? Agora belga. Antes eu havia traduzido uma autora que predominantemente produz filosofia e que já está morta. Agora nós estamos traduzindo uma autora viva. Então é um projeto que realmente eu fico muito grata de participar e de colocar a minha energia nisso. Bom, dizer sobre os meus objetivos é algo muito delicado, porque objetivo pessoal e acadêmico eles estão imbricados, correlacionados. E eu vivi uma experiência de violência, foi uma violência obstétrica em 2014 que resultou na perda do meu primeiro filho. Desde aquele momento eu me senti impulsionada a trabalhar com literatura de violência, acreditando que a literatura é um espaço de manifesto. A literatura pode ser um porta-voz da violência e um elemento também de consciência da violência em que a mulher, às vezes, muitas vezes, é vítima. Desde aquele momento, então, todas as minhas pesquisas foram voltadas à experiência da violência, mapeando obras que tratam sobre o tema. E o romance da Corinne é um romance que traz uma violência que nos atravessa ventralmente, no tema da violência contra a mulher. E é um romance que nos permite entender que nós, mulheres, sofremos diferentes violências por sermos mulheres. E quem sabe agora a gente fala um pouquinho mais da autora, né? A Corinne Oakes é uma grande personalidade na Bélgica
Ela é formada em História da Arte pela Universidade Livre de Bruxelas e trabalhou por muitos anos de sua vida como professora, pesquisadora e arquivista, mas desde o ano 2001 ela vem tendo uma produção muito profícua na literatura, tendo publicado mais ou menos uns 30 livros entre prosa, poesia e o livre d'artiste, né, o livro de artista. Então, o que é mais importante para nós é que seja uma autora viva com a qual a gente pode ter uma relação ao longo do processo de tradução, tanto por e-mails quanto por chamadas de vídeo que a gente fez com ela. E ela, a sua maneira, né, e da sua forma, nesse trato que tivemos com ela, impactou muito a tradução, né? Muito importante. Acho que conversar com a autora nos trouxe a possibilidade do atravessamento cultural, pensar e entender a cultura do outro e que está às vezes muito além do domínio do idioma no processo de tradução, porque não basta só dominar o idioma a ser traduzido, mas culturalmente acho que a Bélgica está um pouco distante de nós, até porque nós transitamos muito em outros territórios francófonos e para nós foi uma descoberta cultural. E o diálogo com Corinne foi fundamental nesse sentido. E o trabalho em dupla também, porque em muitos momentos nós tentamos nos situar na cena do acontecimento para buscar a melhor forma de traduzir, a melhor forma para que o nosso leitor, o nosso receptor brasileiro pudesse então entender e se envolver com o romance. Sim, e eu acabei aprendendo muito nessa troca, nesse contato com ela. Envia e-mail e corrige e-mail e a gente faz ligações, chamadas, manter ela atualizada sobre o andamento do romance e fazer essa conexão com toda a nossa equipe, né? Que é quase toda feminina, com exceção do nosso editor Roberto Schmidt-Prim, da editora Vestiário, com o qual eu já tinha contato, porque publicou Veneza Salva. Eu precisava ter uma editora que eu confiasse, em que a gente tivesse liberdade de dar os nossos passos, de escolher os profissionais que trabalhariam com a gente. Então agora eu gostaria de fazer um agradecimento especial para a nossa equipe de mulheres que compõem esse livro. A nossa capista, a Paula Albuquerque, a nossa revisora do francês, Laurence Brancão, e a nossa revisora do português, Fabiane Rezende. Só por causa delas e com elas que a tradução será do jeito que será. E outro ponto muito relevante é que esse romance já foi traduzido para outras línguas e foi premiado em 2009, um ano após sair, no Prêmio das Escolas, como um romance do qual não se sai ilesa. Foi isso que nós comentamos quando começamos a ligar os pontos entre a cenarização do romance lá nas praias do norte da Bélgica e com a nossa praia aqui. E o impacto da Corinne foi tão extensivo que ele respingou até na capa do livro, tendo ela dito que o mar de lá não era um mar azul. E nós não tínhamos ainda falado isso com a Paula, né? Então a capa ficou ainda mais fiel ao que se passa no romance. Outra primeira vez que esse livro, esse projeto me proporcionaram foi a questão de trabalho em dupla, né? Mesmo que seja uma pessoa que convive comigo, eu me deparei com vários desafios, frustrações, expectativas e questões em que a gente teve que escolher entre uma coisa e outra bem diferentes, né? E ao mesmo tempo preocupadas com as dinâmicas culturais, com o nosso público leitor, como que seria essa recepção da tradução aqui no Brasil, aqui em Rio Grande. E, bom, é isso, foi desafiador, mas foi muito gratificante no final. Cheguei à conclusão que um trabalho a quatro mãos realmente fica mais plural, fica mais nevrálgico até, né? Tem mais emoções sendo misturadas ali. É um aprendizado de mão dupla, porque quantas coisas nós aprendemos juntas, e eu gosto de lembrar do nosso carrinho auto-choque, que para mim sempre foi o auto-choque. No momento de traduzir, tu tinhas me dito, não, mas eu bate-bate, e eu nunca tinha ouvido falar
desse termo bate-bate para o carro de auto-choque. Mas aí está o encontro de duas gerações, né? Eu, uma mulher de 40, tu, uma jovem de 20. E acho que esse estabelecimento de ponte entre nós duas foi muito interessante, porque não foram só escolhas linguísticas, foram escolhas que conectam o romance com o nosso público. São muitos aprendizados que a gente foi tendo de coisas impensáveis. Sim, coisas né? singelas, mas que conectam o nosso leitor com o tempo do romance. Exatamente. Por mais que seja um romance sem uma data marcada naquele ambiente de escrita, nós queremos essa conexão com o nosso público jovem. Até porque o romance atravessa muito, então não se pode ter esses obstáculos de compreensão para a pessoa que está lendo, né? E falando em aprendizado, eu queria entrar no tema da editoração para a publicação desse livro, né? Eu costumo dizer que essa é a parte mais difícil para mim, porque a tradução a gente adora, esse é o nosso trabalho, a nossa pesquisa, o que a gente vai fluindo juntas. Mas depois a questão de envolver a equipe, e as datas, e a preparação, e a capa, e decisões. Várias decisões, uma após a outra, que nos exigiram muita conversa, muito trabalho em equipe, e muito respirar fundo e vamos pra frente, vamos tocar o projeto, sempre tendo um raio de flexibilidade que foi necessário. Então, eu gostaria de te perguntar até como que foi essa descoberta, porque eu descobri esse processo na minha primeira publicação. Como é que foi pra ti? Foi descobrir uma grande engrenagem, porque são trabalhos muito conectados e precisam estar no seu tempo, cada um no seu tempo, para que não atrase o tempo do outro. Foi uma experiência muito interessante. Eu não conhecia esses bastidores de um processo editorial, apesar de já ter participado de várias publicações, mas nunca nesse corpo a corpo com o editor, o diálogo com o capista, com revisores. Então a gente às vezes não valoriza esse trabalho que está por trás, e ele é tão importante. E falando sobre isso, eu gostaria até de compartilhar qual foi a reverberação que esse romance teve em mim, como mulher, como pertencente a uma comunidade de acadêmicos, mas também com as minhas amigas, com pessoas até próximas de mim, que já sofreram vários tipos de violência, em vários níveis e situações que a gente nem nunca espera. Eu já presenciei, por exemplo, semana passada eu presenciei um abuso num ônibus. E o quanto essas coisas vão acontecendo no nosso dia a dia e nos convencendo que ninguém está protegida. Então é exatamente essa necessidade que eu sinto de colocar essa palavra nos nossos meios e de mobilizar isso para que as pessoas possam tomar mais empoderamento e noção das várias formas em que a violência pode se manifestar e muitas vezes escondida por sobrepanos que estão ali no nosso dia a dia. E o trabalho em grupo é poderoso. É poderoso porque ele nos mostra que nós não podemos ficar sozinhas, que nós precisamos nos dar as mãos em todas as ocasiões, até nas ocasiões boas. Talvez o romance nos mostre que nós precisamos olhar para o lado e entender, pelo menos ser solidária àquelas que vivem a violência. É tão importante pensar que realmente ler esse romance não nos deixa sair dele como nós éramos. Nós não saímos ilesas desse romance. E eu, como mulher, eu me sinto no compromisso de estar solidária a outras mulheres. Eu, como professora, me sinto responsável por dar oportunidade a jovens talentos como tu, a divulgar a violência no âmbito acadêmico, usar a literatura como um espaço de manifesto. E eu, como mãe, eu sou responsável pela educação de uma futura mulher que eu espero que esteja preparada por esse mundo, que tem a violência como um elemento presente. Ele sempre esteve aí, né? O tema da violência sempre foi presente
na nossa vida. A diferença é que agora nós não silenciamos mais, nós estamos mostrando isso. E eu espero preparar uma mulher para reagir contra isso. Esse é o meu papel enquanto mãe. E nós queremos que quem se interesse, quem queira participar e se envolver com o romance, venha conosco nos nossos projetos, que serão desmembramentos, como as rodas de conversa, a reflexão ativa, colocar a palavra para fora e não ficar somente na experiência íntima de leitura, que também é muito interessante. E de minha parte, que li o livro várias vezes, de várias perspectivas, primeiro como leitora, depois como tradutora, e depois vendo o próprio trabalho, eu sei que Corinne tem o poder de tecer levantes dentro de nós, inserir gota por gota de um maremoto que é avassalador. E eu gostaria muito que o máximo de pessoas tivesse essa experiência a partir de Mas Meu Vestido Não Ficou Amassado. E com o manifesto de que nós amassaremos os nossos vestidos, sim. Nós sujaremos os nossos vestidos, sim. A aparência que é tão protegida nessa história dessa mulher, a qual não se permite o mínimo deslize, é o que nós queremos lutar contra a partir da palavra trazida, a palavra traduzida. Muito bom, então nós convidamos todas e todos, todas e todos, para o nosso lançamento, que vai ser no dia 26 de julho, no SIDEC, na FURG. Quem não puder vir, nós faremos uma transmissão ao vivo no YouTube da FURG. Todas as informações estão aqui no Instagram. E eu acho que a gente se despede agora, agradecendo vocês por nos ouvirem e nos vemos no lançamento. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada.